Na segunda-feira, mais de 15 terreiros de Umbanda e Candomblé foram fechados, acredite você. Do aumento da intolerância religiosa que assusta. No Rio de Janeiro, os criminosos atacaram mais um terreiro de Candomblé na zona norte da cidade. Mas esses números podem ser ainda maiores. O problema é que muita gente ainda tem medo de denunciar. De todas as ocorrências registradas aqui no Rio de Janeiro, 35% aconteceram na Baixada Fluminense. O brasileiro não se considera preconceituoso, mas comete preconceito sem perceber. É o que revela uma pesquisa nacional Ibope que ouviu 2.000 pessoas em todo o país. Me chamo Natália, sou uma jovem comunicadora e eu estou aqui hoje para falar sobre a intolerância religiosa. Os casos de intolerância têm aumentado absurdamente em todo o território nacional. No ano passado, só no estado do Rio de Janeiro foram registrados 79 casos de intolerância, e isso só até o mês de setembro. Em um país que deveria ser laico, a liberdade religiosa não é nem um pouco respeitada. Por isso, hoje nós estamos aqui para falar um pouco desse assunto com o Pai Gilmar, aqui no Axé Bambuzal. Benção, meu pai. Senhor abençoe, minha filha. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Vamos entrar? Vamos sim. Adeptos das religiões de matriz africana representam 25% das denúncias de intolerância religiosa e são apenas 1,6% da população. Enquanto os católicos são 64,4% da população e somente apresentam 1,6% das denúncias. No seu ponto de vista, qual o principal motivo de tanto preconceito contra as religiões de matriz africana? Então, Natália, a gente sabe que é uma religião de negros, né? Uma religião oriunda do continente africano, do berço do mundo, da Mãe África, né? A gente conhece, a gente aprende já na história, no ensino fundamental, que o maior caso de tolerância, o primeiro deles, foi quando os nossos ancestrais vieram em regime escravagista da África para o Brasil para trabalhar, né, para construir isso aqui. Aqui foram ao encontro dos povos originários, os indígenas, e houve a primeira missa no Brasil, né? Ali foi o primeiro caso de tolerância religiosa, colocaram os nossos ancestrais, os indígenas, para cultuarem um Deus, para adorarem um Deus que não é o Deus deles, né? Ali começou. Então, o maior intuito dos casos de preconceito é um sistema hegemônico, né, que visa o sistema igualitário, colocar todo mundo no sistema eurocrático, eurocristão, eurocêntrico, que são as religiões tradicionais neopentecostais, né? O maior caso que abrange o preconceito contra a nossa religiosidade, o nosso culto, a nossa ancestralidade, a nossa gastronomia, a nossa vestimenta, é o caso do racismo mesmo, por ser uma religião de povos tradicionais pretos, né? Do povo preto escravizado da África para cá. Esse é o maior ponto, a premissa do preconceito é o racismo. Sim, realmente é um crime cometido há mais de 500 anos. É um crime de ódio contra a sua legitimidade, né? O seu direito de professar a sua fé, que é defendido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Sim. A gente precisa se defender desse tipo de intolerância. Qual é o melhor jeito de lidar com a intolerância e o melhor jeito de responder ao intolerante? É uma pergunta difícil de responder, né? Muito. Porque se a gente for... O melhor jeito de lidar seria o embate, né? Só que nós já guerreamos há tantos anos no Brasil, né? Que chega um momento que eles invadem os nossos templos, quebram nossos sagrados. Houve aí o caso das peças que ficaram no Museu da Polícia Civil, né? Durante anos, guardadas. E o melhor jeito seria o embate. Hoje, na atual conjuntura política do país, o melhor jeito do enfrentamento ao racismo e ao preconceito religioso seriam políticas públicas. Seria nosso povo eu não falo nem em união, eu falo mais em unicidade, né? Que o nosso povo se formasse um elo, tantos movimentos sociais que já existem, tantas instituições que trabalham com os movimentos dos povos pretos, que deveriam se agregar, construir políticas públicas efetivas e afirmativas para combater o racismo.
Existem leis que não são efetivadas, existem projetos de leis que não conseguem ser votados, existem movimentos sociais que lutam por uma base, né? Que é o povo tradicional de terreiros de matriz africana e tantos outros povos originários que são tanto quanto nós atacados, recenseados, que eu acho que hoje a melhor maneira seria construir a construção de políticas públicas e que nossos governantes conseguissem entender que toda política pública construída afirmativamente para o nosso povo, ela é uma política de retratação, né? Devolver ao nosso povo os direitos que eles trouxeram. Sim. Entendeu? Entendi. Perfeito. A gente sabe que a gente vive num estado extremamente racista e intolerante. Eu quero que o senhor me explique um pouco como é ser um sacerdote de uma religião de matriz africana nessas situações. É bem difícil. Até porque a gente sabe que a maioria dos terreiros, né, estão em regiões periféricas, né, estão em subúrbios, nas favelas, e você conseguir se manter nesses espaços onde o Estado não chega, onde a política pública não chega, onde a saúde não chega, o sacerdote ele passa a ser um multiplicador assistencialista, né? Porque o terreiro em si, ele faz projetos sociais ao entorno da sua comunidade. E quando você não tem de onde captar esse recurso, de onde conseguir esse benefício para passar para o povo, há uma dificuldade muito grande. A gente consegue o embate nos espaços públicos de poder, você não consegue dialogar com os políticos da cidade, você não consegue dialogar com os governantes, com os gestores de espaços de poder, tipo, o gestor do posto de saúde hoje é um pastor, o gestor do colégio municipal, o diretor do colégio é um pastor, e você tem todo esse embate, quando você chega até o espaço público como sacerdote, quando você se autodenomina sacerdote, se autodeclara, se autoafirma, ou chega até para os seus elequés com a sua roupa litúrgica, você é mal recebido, é mal atendido e não tem o seu pedido assistido, você nunca é contemplado. Então, ser sacerdote num estado, num município, onde há esse embate do racismo, do crime de racismo, é uma dificuldade muito grande. E o terreiro ele faz um trabalho essencial dentro, fora e ao entorno, né? Diferenciado das igrejas que fazem um trabalho interno, né? O trabalho deles é dentro dos templos e a gente faz para fora dos templos. E há essa dificuldade do povo entender, dos gestores, né, entenderem o assistencialismo que é feito pelos sacerdotes nesses espaços de periferia, de subúrbio e de favela, que é onde existe a dificuldade justamente do poder público não chegar até lá. Sim, o racismo cega tanto os olhos das pessoas que elas não conseguem ver o bem que o terreiro faz para a comunidade. O racismo ele é velado, né? Sim. Ele é velado para que eles não conseguem enxergar o benefício que o terreiro assistencialismo faz. Eu posso até te contar um caso, Natália. Eu fiz uma parceria, né, como fala, com a Fundação Leão 13, para vir até aqui para garantir algumas isenções para a segunda via de documentos e tal. E eles trouxeram 70, um bloco com 70 isenções. Eles atenderam 186 pessoas aqui no bairro, aqui no terreiro. E eles falaram, nossa, Pai Gilmar, a gente faz tanto em igreja, nunca passou de 30. Eu trouxe a mais porque já é o bloco que tinha, mas nunca passou de 30. Eu falei assim, porque é diferente, a igreja ela não dialoga, o pastor ele não dialoga 24 horas com a comunidade ali. Porque geralmente ele vai, faz o rito litúrgico dele, entra no seu carrinho e vai para sua casa. Os sacerdotes geralmente moram no espaço de terreiro. Quando não moram ali, alguém do terreiro mora e faz esse trabalho essencial e traz até o líder religioso, né? Nós, sacerdotes. Então a gente consegue conversar com a comunidade. Há aquela coisa o filho foi preso, a mãe recorre ao terreiro. Tem uma jovem grávida, mãe solteira, recorre ao terreiro. O terreiro doa a cesta básica. O terreiro doa os frangos que a gente imola, né? Que a gente usa, que a tradição alimenta, não violenta, como houve o caso. O Supremo Tribunal Federal, com tanta coisa para resolver, foram resolver a nossa imolação de animais, já é uma coisa ancestral, onde a gente imola os bichos, sacraliza os bichos e a comunidade toda se alimenta deles, alimenta a comunidade do terreiro e a comunidade ao entorno. Então, ser sacerdote nesses espaços é uma dificuldade muito grande, né? Sim, é um trabalho muito bonito que deveria ser mais visto e muito mais respeitado. Sim. Deveria ser socializado, sim, né? Para ganhar visibilidade. Sim. Agora a gente vai entrevistar as meninas que foram vítimas da intolerância religiosa, a Bárbara e a Fabiana.
Então, meninas, eu gostaria que vocês me dissessem um pouco como foi para vocês, como vocês reagiram no momento da violência e como vocês reagiriam no dia de hoje. Então, Natália, eu estava muito vulnerável, eu tinha acabado de passar pelo preceito, né, de fazer o santo, e eu era acostumada a pegar aquele ônibus, e eu dei o sinal pro ônibus, ele parou, automaticamente eu entrei, e aí ele olhou pra minha cara e falou assim, esse ônibus não vai para São Gonçalo. Eu falei, mas eu tô acostumada a pegar, eu estava escrito São Gonçalo, né, no letreiro, e aí ele falou assim, não vai. Eu automaticamente virei para descer do ônibus, quando ele falou, eu não vou carregar macumbeiro no meu ônibus. Eu não tive reação, a minha reação foi chorar, porque eu, mais uma vez, estava totalmente vulnerável, e eu simplesmente olhei, a minha irmã estava atrás já, e ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não tinha o que falar, eu simplesmente desci do ônibus, minha irmã foi, tomou as providências, e aconteceu, foi tão rápido que eu não tive como me defender. E eu também não tinha como, porque eu não tinha forças, no caso. Hoje em dia, eu tenho uma base totalmente diferente de religião, de lidar com preconceito. Então, hoje eu agiria totalmente diferente. Eu iria perguntar, eu iria enfrentar, eu iria querer saber por quê, entendeu? Eu ia tentar contornar a situação, explicar a ele a situação, para que ele pudesse entender também, né, que o que ele estava fazendo era crime, o que ele cometeu era crime, tanto que depois ele falou, porque eu também tenho amigos assim como, é a minha religião, ele poderia falar, eu tenho amigos, né, que frequentam o candomblé, que frequentam a umbanda, que frequentam o espiritismo, ok, mas amigos assim, porque eu sou diferente dele, porque a minha religião é diferente da dele, é um assunto muito delicado, foi uma situação muito delicada para mim, me marcou bastante, não foi só esse preconceito que eu sofri, todas as vezes que eu entrava no ônibus, todas as pessoas olhavam, as pessoas comentavam, ninguém sentava do meu lado, eu sentava no ônibus, o ônibus estava vazio, eu sentava, o ônibus estava cheio, eu sentava, as pessoas não sentavam do meu lado. Você escuta murmurinho, você escuta as pessoas falando, e é uma situação muito complicada mesmo. É muito difícil, né? Por isso que é muito bom a gente conhecer, entender, saber, porque se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, você teria agido de outra forma, você teria se posicionado. E é isso que a gente tem que fazer, se posicionar, se impor, enfrentar, questionar o porquê eu não posso fazer isso, por que eu não posso entrar no seu ônibus, por quê, o porquê, sempre perguntar os porquês. E pra você, Bárbara, como foi? Eu tinha acabado de retornar ao curso, porque eu estava me formando em técnica de enfermagem, e fui até a secretaria informar que eu teria que usar saia devido ao preceito de 3 meses e 7 dias. E quando eu comuniquei na secretaria que eu teria que usar saia, ela simplesmente virou para mim e falou, não, você não pode usar saia porque você não é evangélica. Aquilo ali me causou um choque. Eu desci, fui embora e eu não falei nada para ninguém. Eu fiquei quieta. Até que o curso ligou para minha mãe e perguntou por que eu não estava indo. E eu estava aqui na roça, quando ligaram para minha mãe. E meu pai perguntou por que eu não estava indo para o curso. Aí eu relatei o acontecido. Enfim, a gente tomou as providências cabíveis, mas foi um fato que me marcou muito. Até hoje marca quando eu vejo alguém que passou pelo mesmo fato, porque a ignorância das pessoas é sem tamanho. As pessoas falam uma coisa que já ouviram o outro falar, mas elas mesmo não pesquisam para saber o que é, entendem. Elas falam do que as pessoas falam. Elas reproduzem, né? Aquela famosa fala de reprodução. Parece que é uma lista de transmissão e elas acabam reproduzindo. Hoje em dia eu teria outra atitude totalmente diferente. Eu debateria, perguntaria por que sou evangélico pode usar. Por que sou evangélico? Qual é a diferença dele para mim? Até porque somos pessoas. E eu também teria o mesmo direito. Sim. Então, como a Fabiana disse, né, a gente escuta murmurinhos, a gente escuta piadas, a gente escuta maus comentários. Eu quero saber como é que vocês agem, vocês já tiveram que esconder a religiosidade de vocês para evitar esses tipos de comentários. Eu nunca tive que esconder, nem perante a família, nem perante amigos, nem ambiente de trabalho, até porque eu sempre me posicionei. É a minha religião, é a fé que eu pratico. E eu espero respeito, porque eu respeito todo mundo. Então, o meu respeito começa aonde o deles termina. Então, nunca tive que esconder nada de ninguém. No início, sim. Por não saber, né, me posicionar. E eu achava que as pessoas vão me atacar e eu vou falar o quê? Como eu vou agir? Então, a gente fica com um pouco de medo. Hoje em dia, não. Hoje em dia,
Eu sou praticante da religião, todos os meus amigos e pessoas que convivem comigo, pessoas de trabalho, sabem da minha religião, sabem o que eu pratico. Mas eu me constituí para poder aprender a lidar com isso. Porque quando você sabe do que você está falando, quando você sabe o que falar, é totalmente diferente. Eu sempre fui, né, de matriz africana, só que eu não tinha entendimento do que era, de como era sofrer o preconceito perante rua, amigos, serviço. E aí, quando eu me atinei eu sei o que eu sei falar sobre, então eu posso falar sobre, então hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Eu falo abertamente com qualquer pessoa sobre a minha religião. E é sobre isso, a gente tem que se mostrar, a gente tem que estar presente nos espaços, mostrar que a gente é de matriz africana, mostrar que a gente é preto, que a gente se orgulha e nunca ter vergonha nem da nossa religião, nem da nossa cor, nem de nada que torne a gente ser quem a gente é. A gente sabe que o senhor tem muitos filhos de santo. Eu queria saber o que o senhor prega para os seus filhos para eles se defenderem de qualquer tipo de preconceito. Quando uma criança nasce na favela, uma criança nasce com uma cor de pele mais atenuada, quando uma criança nasce numa família nordestina no estado do Rio de Janeiro ou em outro estado fora do seu, ela é criada para: meu filho, não entre com a mochila aberta no mercado. Meu filho, não esteja muito perto da onde estão as seguranças. Meu filho, cuidado, não mexa no bolso quando estiver entrando numa loja. A criança é educada para que ela se policie, para que não achem que ela é uma ladra ou um ladrão, né? E no espaço terreno a gente faz a mesma coisa. A gente cria os nossos, se sofrer preconceito, procura a delegacia, faça o registro online, como eu já sofri vários preconceitos aqui no terreiro, você é ciente disso, né? Você sofreu no liceu, quando fez santo. O liceu é um colégio tão aberto, tão diverso, tão amplo na pluralidade, né? E houve esses dias o caso da menina trans que foi posta para fora do banheiro pelo segurança, houve o seu caso, que não deixaram você entrar, houve o caso da Bárbara, a dona de Nanã, a vovó daqui no terreiro, que não pôde entrar no curso de instrumentação cirúrgica e enfermagem que ela fazia, onde disseram que ela só entraria no curso de saia se ela fosse evangélica, que macumbeira podia botar calça. Houve o caso da Gitelu, da favela de Molu, que foi entrar no ônibus, quando disse que não carregaria uma macumbeira, e assim a gente vai vivenciando esses casos. Então o que eu prego a eles é: entrem no embate sim, falem mais alto sim, se defendam sim, procure seus direitos sim, caça um policial que esteja perto, faça um salseiro mesmo. Eu sou de Ançã, gosto de escândalo, então se fizer com meus filhos eu vou brigar, entendeu? E que eles aprendam também a falar mais alto, a tomar partido. Por quê? Que eu não posso estar com minha conta? Por que para trabalhar aqui eu tenho que tirar o meu ião do pescoço? Por que para trabalhar aqui eu preciso alisar meu cabelo? Como você passou por isso no shopping, nós nos encontramos na saída do shopping. A Natália tinha ido fazer uma entrevista de emprego e a gestora disse: não, mas para trabalhar aqui você tem que se adequar às meninas daqui, você vai ter que alisar seu cabelo, dar uma ajeitada no seu cabelo, porque aqui é um outro padrão. Que padrão? Qual é o padrão que a sociedade prega da beleza, o padrão da normalidade, o padrão de ser igual, né? Então eu acho que eles precisam sim se defender e participar das discussões de intolerância, das discussões do racismo, das discussões de serem moradores de periferia. Eu sempre falo para eles: vocês têm um dever grande, que é estudar. Vocês são pretos, são favelados, são de terreiro, são da comunidade LGBTQIA+, vocês são filhos nordestinos, vocês são filhos de baiana, e vocês só precisam estudar cada dia mais, para que vocês possam cumprir o legado de Xangô. Xangô de Manhaninha, em 1910, ele pregou no terreiro que você só se tornaria filho daquela casa, homem daquela casa, você faria Santa Lima, mas só se formaria se você tivesse anel no dedo, que diria que só se você fosse formado. Então, naquela época, em 1910, Xangô já dizia que haveria uma grande luta, um grande embate dos nossos jovens, da nossa comunidade, contra a sociedade que deveria discriminar. Então, hoje a academia está aberta, a gente consegue ver jovens pretos formados,
ver jovens de terreiro discutindo a temática, a pauta da religiosidade de matriz africana, a retratação, a veste, a gastronomia dentro dos espaços da academia, né? Dos espaços acadêmicos das universidades e faculdades hoje, tanto as públicas quanto as privadas. Então, essa discussão precisa ser ampliada e que os nossos jovens consigam enxergar a necessidade que existe desse embate. Porque se tem dois jovens numa situação de risco, a polícia chega ali e vai dar dura, ela não vai dar dura no jovem branco, ela vai dar dura no jovem preto, ela vai pedir documento do preto, ela vai olhar o preto como o estereótipo do bandido, do assassino, do ladrão, do furtador. Como a gente viu o caso aí do Durval, ali, aqui na nossa cidade, em São Gonçalo, no Bandê, ele foi pegar a chave, um branco burguês marinheiro que mora no mesmo condomínio que ele. Não deve aceitar que um preto mora no mesmo condomínio que ele, tirou uma arma e deu 2 tiros no Durval. Viu o caso do Moisés, que foi assassinado a pauladas, a ferro, porque foi cobrar o trabalho que ele fez, né? E tantos outros casos que acontecem. Então a gente precisa estar antenado, o jovem precisa estar antenado, que ele precisa estar nesses debates, nessa discussão do racismo institucional, do racismo estrutural, do racismo étnico, do racismo da xenofobia, de tudo isso. Então o que eu faço aqui em casa é fazer com que eles enxerguem amplamente que eles precisam estar nesses espaços de debate, entendeu? Que eles precisam entender que há uma necessidade. Ah, mas não foi comigo, foi com o Durval. Ah, não foi comigo, foi com o meu vizinho. Não, você é preto, você mora em favela, você é beneficiário de alguns planos do governo, você mora na comunidade, você é de terreiro, você é gay, você é lésbica, você precisa estar nesses espaços de discussão popular. Como o Pai Gilmar disse, a gente precisa se afirmar, se reafirmar, ocupar os espaços, entender cada vez mais todo o assunto, para a gente sempre saber se posicionar em qualquer situação. Isso aí. Então, meninas, agora eu quero que vocês me expliquem o que é a saúde para vocês. Natália, é primordial, né? Hoje em dia se fala muito de saúde mental. E a mente tem que estar de acordo com o que a gente vive, o que a gente... o universo aqui, né? Que a gente frequenta, né? Então, assim, saúde, para mim, primordial é você estar num ambiente bom, você estar num ambiente acolhedor, você ser uma pessoa boa para as outras pessoas, porque você consegue lidar com qualquer situação. Então, para mim, saúde é isso, você estar num ambiente que te torne uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Para mim, saúde vai muito além do corpo, né? Saúde também, quando a gente fala de saúde, a gente fala da mente, porque é um conjunto. Se sua mente não tá boa, o seu corpo não tá bem, nada ao seu redor vai ficar bem, porque você acaba emanando coisas ruins, e quando a gente emana coisas ruins, a gente acaba atraindo. Então, saúde para mim é seu corpo tá bem, sua mente tá bem, você tá bem com tudo ao seu redor, ser uma pessoa feliz, uma pessoa boa e, além de tudo, uma pessoa que esteja preparada para lidar com a diversidade da vida. Porque se você não tiver, você não vai ter uma boa saúde, você não vai ter uma boa cabeça e você acaba se afundando naquilo ali. A saúde é a base primordial, né, do bem viver. A saúde, ela, para além do saúde física, é a saúde mental, é a saúde psicológica, é você estar num ambiente saudável, você ser recebido com amor e carinho e afeto, né? O terreiro é um lugar de acolher. Quando você sofre o racismo, o preconceito, você fica doente, né? O racismo adoece as pessoas, o preconceito mata as pessoas. Quantas pessoas hoje se suicidam e se matam por estarem doentes por racismo, por ser renegado pela sociedade, ser renegado pelo mercado de trabalho, ser renegado pela própria família. Quando eu fundei aqui o Bambuzal, né? A gente começou a trabalhar com saúde da população negra, né? Foi a primeira conferência que o terreiro participou, junto à Fiocruz na época, junto à Rede Renafro, eu faço parte da Rede Renafro, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, que fez o SUS entender a fitoterapia, o que o terreiro faz, o trabalho de ervas que o terreiro faz, o banho, a canjica, o tratado psicológico, o tratar o psicossocial, tratar o acolhimento. O SUS,
com a Fiocruz, com a Rede Renafro, conseguiu fazer esse trabalho e ampliar aos espaços terreiros. Hoje somos 36 núcleos no Brasil que trabalham em saúde da população negra, saúde da mulher negra, anemia falciforme. A gente sabe que São Gonçalo e Niterói não tem um polo para cuidar de anemia falciforme, que é uma doença do povo preto, né? É uma doença genética de herança da mãe África. E hoje você não consegue saber se uma criança nasce com anemia falciforme, só vai descobrir com 10, 15, 20 anos, depois de já ter os problemas. Não existe um exame específico para fazer numa criança recém-nascida para saber se ela tem anemia falciforme. Então, a saúde ela é a base do bem viver. Você viver num ambiente saudável, de mente saudável, de acolhimento saudável, de afeto saudável. A saúde ela é o tudo para o espaço de terreiro. A gente busca a saúde no ebó, nos elementos que a gente passa no corpo da pessoa para buscar saúde, num banho de erva que acalma, num banho de erva que faz o neném dormir, num banho que te tira a dor de cabeça, que te faz ser saudável internamente. Você faz um ebó, você sai dali com a cabeça ampla, você vai buscar outras coisas, você objetiva outras coisas. É como se aqueles elementos que a gente passa no corpo da pessoa fossem sugando as energias que te deixam insalubres em determinadas áreas, afetiva, financeira, social, carinho, o seu eu, você com você mesmo e a sua cabeça. Saúde é tudo. É isso. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Eu ouvi suas palavras, que são sempre sábias, sempre muito inteligentes. E muito obrigada por ter recebido a gente, de braço, de coração e portas abertas. Axé. Eu agradeço a presença de vocês aqui na minha casa. Queria dizer que estaremos sempre de portas abertas. Parabenizar os jovens comunicadores por essa eficiência, eficácia e efetividade, por passarem o dia aqui montando todo esse aparato, mostrando que realmente aprenderam, né, e que estão cada dia mais absorvendo o que a BTV, o que a Fiotec, o que vocês têm para proporcionar. Muito obrigado a vocês. Então, gente, esse foi mais um programa dos Jovens Comunicadores, assistido pela Bem TV e junto com o Projeto Bambuzal. E eu queria convidar vocês para seguir nossas redes sociais, procurar a gente no Instagram, Facebook. Tem muito conteúdo legal, muita coisa interessante. E quanto mais interessado você é, mais interessante você fica.